Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal Transcender Arcanos do Tarô. Eu me chamo Anne e trago hoje uma leitura que visa esclarecimentos, dar um norte a respeito da nossa situação amorosa, certo? Já se inscreva no canal, esse é um canal novo. Se inscreva, deixa o like, compartilhe o vídeo com outras pessoas se vocês acharem que tem outros que vão se beneficiar das mensagens que nós trouxermos aqui, tá bem? Bom, como eu falei anteriormente, nós vamos falar sobre a vida amorosa, mas a gente não vai falar usando o tarô como forma de adivinhação. Quem já me conhece sabe que eu não trabalho assim. Eu trabalho com o tarô visando a terapia, visando o esclarecimento através de cada um de vocês a respeito da sua própria jornada, a respeito da sua própria vida. Então, o tarô trazendo, através dos símbolos, alguns insights a vocês. São leituras gerais, que não estão diretamente ligadas a cada uma das energias que assiste o vídeo, mas podem trazer algumas palavras, algumas mensagens que vão te chamar a atenção. De alguma forma vão te chamar a atenção. Mesmo assim, aquilo que traz contrariedade ou aquilo que traz uma certa conformação, as duas podem te ajudar. Então, bastante atenção, prestem bastante atenção no que os símbolos das cartas podem suscitar, no que as palavras que eu disser aqui podem também te estimular a pensar a respeito da tua vida amorosa, certo? Sem mais delongas, vamos à leitura? Vamos pedir à espiritualidade que possa nos auxiliar aqui nesse momento, trazendo mensagens importantes, esclarecedoras, para quem estiver conectado conosco, certo? Então, o tema, como está ali no título do vídeo, é a minha vida amorosa. Minha vida amorosa, como ela está, pelo que eu estou passando nesse momento, como ela deve ficar daqui para frente de acordo com as minhas atitudes, certo? Vocês vão escolher entre dois tarôs. Vou trazer duas opções, porque elas geralmente são complementares também. As pessoas que veem a um vídeo, elas têm um mesmo chamado, digamos assim. Então, nós temos o tarô número 1, que é o tarô mitológico, e o tarô Sasuraibito, que é a segunda leitura de hoje. Escolham com calma, se quiserem pausar o vídeo para escolher entre um ou outro. Fica mais pertinho assim. Perfeito? Pessoal, então, que se conectou primeiramente aqui com o nosso tarô mitológico, começarem a embaralhar as cartas e vocês abram seu coração e a sua mente. Esse vídeo é gravado, então não tem como a gente, através dessa mentalização, sugerir as cartas que vão sair, né? Mas tem como eu abrir a minha mente, o meu coração para receber as mensagens, aceitá-las, se forem para mim, e se não forem para mim, quem sabe eu pulo para outra opção e tento ver se tem alguma mensagem. Então vamos ver que tipo de aprendizado é esse que vocês estão passando. Porque se estão aqui, devem estar com algum tipo de dificuldade na parte amorosa, né? Eu vou mostrar as cartas para vocês, tá bom? Bom, vamos falar a respeito do tempo presente ou do passado até aqui. Vou colocar assim. Nós temos já uma rainha de espadas, um cavaleiro de paus e um rei de espadas. Interessante. Como carta central, a rainha de espadas traz uma personalidade. Provavelmente a personalidade de vocês, ou da maioria de vocês que está aqui. E essa personalidade é a de alguém que já viveu histórias, que está cansada do que passou, que não quer mais saber do passado, que não tem intenção de voltar a repetir o tipo de relacionamento que já teve. É uma pessoa experiente, uma pessoa que já tem uma certa sabedoria, né? Então é uma pessoa que traz assim até um pouco, eu diria que vocês estão até com um pouco de desprezo em relação às emoções, estão se sentindo até
Tem um estado, eu não sei se se aplicaria aqui, mas de anedonia, que se fala que é um estado de espírito em que ocorre muito durante depressão, pessoas que sofrem de depressão, mas é que elas não sentem prazer em nada. Né? Pode ser o estado de alguns que estão aqui, sim, a depressão tem sido uma doença muito comum entre nós atualmente. Então, é como se vocês não estivessem sentindo prazer nas coisas, prazer nos romances, prazer com as pessoas com quem estão tentando se conectar, não estão sentindo, não estão conseguindo se conectar, na verdade. Porque o pensamento de vocês, o lado racional, o que analisa, ele está muito em evidência. E esse lado muito analítico, ele prevalecendo, significa que vocês são pessoas que estão feridas ainda, precisam curar as feridas do passado, né? Precisam se curar de relacionamentos ou de situações que não trouxeram o que vocês desejavam. E aí o tarô fala sobre isso, trazendo um aconselhamento do Cavaleiro de Paus, que é ao se libertar dessas ocorrências do passado, vocês vão começar a sentir mais prazer na vida, porque é o Cavaleiro de Paus. O Cavaleiro de Paus sai em busca de prazeres, mas não só de prazeres, não só de coisas superficiais, ele sai em busca de outro tipo de descoberta sobre si. Ele vai se expandir, né? Enquanto a Rainha de Espadas, tanto para homens quanto para mulheres, tá? Tô falando. Enquanto a Rainha de Espadas ela se priva de novas experiências, o Cavaleiro de Paus já é o contrário, ele se projeta, ele se manifesta, ele quer expandir, ele quer conhecer lugares, quer conhecer pessoas, quer, enfim, experimentar. E tá faltando um pouco dessa coragem, né? Até porque no âmbito aqui da dificuldade, sai o polo masculino desse naipe de espadas, que é o Rei de Espadas. A Rainha de Espadas estando presente, ela tem sabedoria, ela tem experiência, ela tem uma história de vida que com razão trouxe vocês ao que estão hoje vivenciando. Não é uma coisa à toa e nem deve ser desprezada. Porém, o exagero nesse estado analítico é que não está trazendo também aquilo que seria o ideal, que é eu perdoar o passado, deixar para trás, não ser tão enrijecido. São figuras muito enrijecidas, são figuras que não querem abrir mão. Eu vou falar assim até, se leiam conforme a situação de vocês, mas é tipo assim, eu não consigo perdoar o que aconteceu, não consigo perdoar certas pessoas, não consigo entender a minha vida e eu tô presa a isso ainda. Então eu fico nesse modo analítico permanente para não me ferir. Quando na verdade vocês são pessoas que sim, têm bastante sentimentos, emoções, querem sentir novamente as emoções sem se ferir. Só que a vida é um risco constante. A gente pode se precaver? Pode e deve, quando possível, mas não se cobrar porque deixou entrar alguém na vida que parecia ser uma pessoa interessante, de repente ela se mostrou de outra forma, não era aquilo que eu pensava. Paciência, o problema é dela, não é teu. Ah, mas que tu foi ingênua, as pessoas julgam assim, né? A pessoa foi ingênua, deixou isso acontecer, não é bem assim. Nós temos fé, uma boa fé nas outras pessoas, então, naturalmente, quando conhecemos alguém que parece interessante, é possível deixar essa pessoa entrar na nossa vida, parece promissor deixar essa pessoa entrar na nossa vida. Só que tem pessoas que nos enganam, sim, só que é um problema delas. O teu aprendizado aqui, nessa leitura, é perdoar o passado, deixar para trás, não se apegar aos acontecimentos que já foram. Se tu acha que já aprendeu a lição que deveria, deixa passar. Deixa agora lá atrás, isso não precisa se repetir. Né? Só vai se repetir se tu teimar em agir da mesma maneira, no sentido de perceber. Por exemplo, a gente percebe que uma pessoa ela não está sendo sincera. Eu vi que ela mentiu.
Eu comprovei que ela mentiu. Então isso, se eu deixo passar, é provável que eu vou sofrer ali adiante, né? A mentira, ela existe, até como uma maneira, nem sempre ela é uma mentira tão grave. Às vezes as pessoas ou até omitem situações por vergonha e tudo mais, e são coisas leves que a gente pode perdoar. Mas se já tem uma mentira, conheci uma pessoa, ela não disse que era casada, aí de repente eu fico sabendo que ela é casada e eu insisto com ela, eu tô correndo um risco muito grande, tô colocando, tô entrando num campo energético que não é pra mim. Aquele campo energético de um casal que já está formado, ele precisa, se é para se desfazer, ele precisa se desfazer naturalmente, com a concordância, dos dois lados, para que eu então possa entrar ali. Senão, eu tenho que abrir mão, certo? Então são esses exemplos que eu dou. Não quer dizer que tenha acontecido com vocês. Como vai ficar daqui para frente? Ó, tem a Lua, 3 de ouros, como é provável que fique daqui pra frente. E o 9 de espadas. Bom, eu não sou o tipo de taróloga que só traz coisas bonitas e coloridas, tá? Eu trago a realidade. Se as cartas saíram, eu tenho que falar sobre elas. Carta da Lua com 9 de espadas é, pelo menos num período ainda de 3 meses, tá? Vamos jogar assim. Mais ou menos de 3 meses, vocês estarão em elaboração em relação a isso que eu falei. Então, entrar alguém na vida de vocês por agora não me parece o ideal, não me parece que seja o mais acertado para vocês nesse momento, porque não estão ainda preparados. Tanto que saiu a Rainha de Espadas aqui, ó. Falando no estado em que vocês se encontram. Isso não muda só porque vocês estão vendo uma leitura de tarô. Isso não muda só porque hoje vocês vão deitar e antes disso vão rezar e pedir para que tudo mude e amanhã se acorda magicamente diferente. Não, né? Aqui precisa dessa elaboração ainda, trazer à tona coisas do inconsciente de vocês. Existe aqui uma cobrança muito grande, um peso, ansiedade, que está permeando essa história aí, a tua história de vida, né? E essa entrega para algo bom, saudável no relacionamento, ela vai ocorrer futuramente, com certeza. Mas a partir do momento em que vocês se desprenderem do passado, se desprenderem desse pessimismo, existe aqui um pessimismo muito grande. Acredito que para alguns exista muita tristeza, inclusive. Muita tristeza, um estado de espírito em que vocês se encontram fechados, não estão se abrindo. É necessário começar a se abrir para o novo. Eu não digo que vocês vão começar a se jogar em experiências e aplicativos, às vezes, que são duvidosos. Algumas pessoas são bem intencionadas, outras não. Eu vejo mais aqui a necessidade de vocês conhecerem pessoas devagarzinho, mas tendo contato frente a frente, não ficar nos contatos apenas pela internet com promessas duvidosas, tá bom? Cuidado com isso. Primeiro, elaborem, seja um luto por um término que vocês estejam passando, seja um luto por histórias que não deram certo lá atrás ainda. Eu vejo coisa de passado antigo aqui presente, que precisa sim de uma ajuda, né? Então existe a necessidade de às vezes a gente fazer terapia, fazer uma leitura de tarô direcionado para ti, seja como for o que tu achar que é viável nesse momento, para que tu consiga te apresentar para a vida e ela então começar por essa dinâmica natural. Eu vou em busca e com certeza alguma pessoa ou várias pessoas vão aparecer para eu ter novas experiências, entendem? Isso é muito necessário, muito essencial, mas assim, não é forçoso, não é uma coisa que tenha que ser feita de maneira compulsória, não. Tem que ser feito com delicadeza por ti, para ti. É uma delicadeza em tratar das suas emoções com profundidade, como a Lua sugere, né? Sem culpa pelo que aconteceu, sem autocobrança demais. Quando a gente revê o passado e vê coisas que aconteceram e se culpa, é perigoso, a gente fica paralisado, estagnado naquilo ali.
não consegue sair porque não há o que fazer, já é passado, não tem como mudar. Então ficar preso a isso não me traz uma felicidade nos relacionamentos, ou mesmo que eu queira ficar sozinho, não me traz uma felicidade, uma plenitude, né? Tá bom? Na cartinha final aqui. A prudência e o uso da razão são fundamentais para vencer as dificuldades. Então tá certo que esteja a Rainha de Espadas aqui presente, o Rei de Espadas, só o excesso deles aqui não é bom. O Cavaleiro de Espadas entra, o Cavaleiro de Paus, perdão, entra para equilibrar esse meu fechamento para a vida. Ele entra dizendo, olha, vamos numa festa, vamos viajar, vamos entrar numa academia, conhecer pessoas, interagir. Segunda leitura, com o Tarô Sasuraibito. Eu digo assim, não sei se estou pronunciando certo, nunca procurei a pronúncia certa desse tarô. Mas ele é bem interessante também. Então, a turma da segunda leitura, vamos ver pelo que vocês estão passando, o que precisa ser feito, o que vem aí pela frente, né? Não vi as cartas ainda, tá? Tô colocando viradinho. Tô pegando 6 cartas. Minha maneira de jogar é essa, tá, gente? Cada carta diz muita coisa, então não preciso jogar muita carta aqui na mesa para esclarecer. Então vamos lá. Olha só, o Sol, um Pajem de Paus e um 8 de Copas. Bacana. Aqui a gente vê, nessa primeira parte, a gente tá vendo o que tá acontecendo e o que precisa ser feito, que talvez vocês não estejam ainda com coragem de fazer ou não tenham percebido. Mas o Sol, essa carta central, é uma carta que mostra que vocês já estão num estado de esclarecimento. Aproveitem isso, né? Porque vocês já estão com uma certa... me repetindo, clareza, uma lucidez a respeito da própria vida, da vida amorosa, de tudo. Vocês estão num estado de lucidez a respeito disso. Aproveitem, deixem a curiosidade, deixem a espontaneidade agir deixa ele agir no curso da tua vida, né? Nessa trajetória, no dia a dia, a espontaneidade, a curiosidade, as ações que são assim feitas com otimismo, a partir de um otimismo, o Sol é otimismo, perdão. E ao mesmo tempo parece que assim que vocês já estão se esclarecendo a respeito de algo, inclusive algo que passou ou que teve que ser deixado para trás, alguma história de amor, alguma história que talvez não tenha terminado como vocês gostariam, né? Poderia ter sido encerrada de uma maneira talvez mais amigável, mas hoje vocês têm mais lucidez para saber que isso aqui não deveria continuar. Pode ser que eu esteja nessa história ainda e que eu tenha que modificar para continuar junto com essa pessoa? Pode ser. Aí tem que modificar comportamento, modificar dos dois lados, modificar o modo de se relacionar, o que é bem complicado, bem difícil. A gente às vezes precisa de ajuda para isso, né? Mas pelo menos existe aqui uma clareza, como eu falei, essa lucidez de saber o que é necessário, saber onde foi o erro, como foi, o que eu poderia ter feito diferente, tranquilo. Mas eu preciso cortar certas coisas da minha vida. Talvez seja essa pessoa, talvez seja um modo de agir, talvez seja um tipo de comportamento que não me serve mais, para que eu me relacione melhor. Aqui existe a necessidade da verdade, da conversa aberta, da conversa franca, da conversa que, se for possível, se for o caso de vocês, tá?
da conversa que estabelece ali os limites, da conversa que demonstra que eu tenho interesse por alguém e quero resolver para nós essa situação, ou então dá lucidez para mim, que estou sozinho, sozinha, de que o que eu passei ficou lá atrás. As duas leituras falam de um passado, né? As experiências que eu tive precisaram chegar até determinado ponto e finalizarem, mesmo que eu sinta ainda um gostar de alguém, uma saudade de uma determinada situação, pode ocorrer. Às vezes, nessa tríade aqui, pode estar querendo dizer que eu custei muito a me desvencilhar, ou estou custando muito a me desvencilhar de alguém, porque eu ainda me sinto presa a isso, apegada, mas é uma questão de sentimento, né? Uma questão de trabalhar esse sentimento, trazer ele à tona e começar a sair de dentro de si, apenas tirar esse peso. Está sendo um peso já para vocês. Alguma coisa a qual vocês estão conectadas, que já foi embora, ou que finalizou, o jeito de ser desta coisa finalizou, né? E eu preciso me deslocar, então, desse passado e seguir em frente, começar a olhar para aquilo que eu já tenho, que é muito bom. E isso que eu acho muito importante dessa leitura. O Sol indica que vocês estão num estado de espírito muito propício à alegria, à plenitude. Eu estou no lugar certo, com as pessoas certas. Eu não estava mais no lugar certo porque eu estava procurando algo mais significativo para mim e não estava conseguindo naquela situação. Ou eu mudo para me encaixar nessa situação junto com a outra pessoa, que ela também mude, para que a gente se encaixe na situação do amor, do relacionamento e para que ele prossiga. Ou então eu deixo essa situação para trás, ir embora, e aproveito esse período em que eu tenho bastante possibilidade de estar feliz do jeito que eu estou, né? Então aproveita que as energias do universo estão aí confabulando, conspirando para que vocês continuem assim. Mas vamos lá, vocês já estão num estado de lucidez, vocês já estão num estado propício, inclusive, a encontrar um novo amor. O Sol indica isso, né? E o Pajem de Paus indica também esse movimento de gostei dele, gostei dela, eu vou lá conhecer. Tanto da parte de outras pessoas quanto da de vocês, de fazer isso, né? O daqui pra frente, nós temos cartas como 4 de Paus, Rei de Ouros e o Diabo. 4 de Paus, Rei de Ouros e o Diabo não é um conjunto ruim, não, tá? Indica que vocês, a partir desse momento, estão mais propícios a ter um tipo de relacionamento que seja embasado numa estrutura mais segura, uma estrutura até materialmente falando, uma estrutura em que eu consigo ver que o outro colabora comigo, quer crescer junto, inclusive financeiramente. Eu não acredito que o diabo esteja aqui falando de qualquer tipo de perigo ou de problema, né? O diabo traz a questão de eu ter a necessidade de enxergar o meu lado sombra. Então, nesse novo relacionamento que vocês vão começar, nessa nova vida que se apresenta aí pela frente, indica sim vocês conhecendo alguém e estabelecendo uma relação séria com essa pessoa, trazendo uma estrutura tanto em relação ao relacionamento em si, no sentido da troca afetiva, do amor, tendo bastante paixão, sedução, né? Uma atração física muito grande entre vocês. Acho que o diabo também fala nisso, porque tem também o 4 de Paus. Acredito que fale sobre isso, tá? E aí vocês também com essa pessoa, podendo trabalhar, como sempre, né? Nós trabalhamos o nosso polo
no nosso outro polo, quando nos ligamos a alguém, amorosamente, afetivamente, amizade, casal. Por isso que relações a dois são muito importantes para nosso aprendizado, né? Eu sei que tem pessoas que vivem com mais de uma pessoa, todas sabem, tem um acordo aí. Mas geralmente a gente estabelece entre dois porque o aprendizado fica mais concentrado, fica melhor, tá? Cada um sabe da sua história, não estou falando que seja, não estou de forma alguma dizendo que é certo e que é errado, tá? Mas eu trato direto assim como casal, a dois, porque ali se concentra mais essa questão de o meu polo oposto, vou dizer assim, estar aparente no outro, ou aquilo que eu sinto falta, eu projeto no outro, que eu sinto falta até em mim, eu vejo no outro e ele me complementa e vice-versa, tá? Então, eu vejo uma relação sim, futuramente, num futuro aí próximo, não muito distante, em que vocês conhecem alguém que tem um senso prático da vida, uma pessoa que é até ambiciosa no bom sentido, né? A ambição que traz uma relação saudável também, mas que traz a parte financeira como algo importante para crescimento, para enfim, aquilo que querem construir, fazer juntos. Então tem prosperidade nessa relação futura, tem o envolvimento, principalmente no início, eu vejo vocês se relacionando através dessa questão da paixão, a atração física forte e pela prosperidade também da outra pessoa, que é com que vocês vão se encaixar. São questões importantes para ambos, né? Nós queremos isso, nós queremos construir tal coisa, ou eu já estou pronta, já estou pronto financeiramente, não há com que me preocupar, essa pessoa também é assim. E aí une as duas forças para crescer, né? Então é legal que essa leitura está falando sim de um futuro com uma relação. O tarô nem sempre fala isso, tá? Questão de futuro. Mas por que nessa leitura, e vale a pena a gente explicar, por que nessa leitura sai um relacionamento mais próximo, mais direto? Porque as cartas anteriores falam disso, dessa abertura que vocês têm agora, nesse momento. Falta ainda trilhar um pouquinho dessa caminhada do fechamento para o passado. Existe ainda uma necessidade de, fechou o passado, não há mais o que fazer, que bom, vamos em frente, aprendemos o que precisávamos, solto a pessoa para que ela seja feliz e me sinto também desatada, né? Esse nó tá desfeito e eu me sinto então desvencilhada disso para seguir a minha trajetória e conseguir um relacionamento de acordo com o que eu sou agora. Então vocês estão assim. Por isso que apareceu aqui a probabilidade de um rei de ouros ou uma rainha de ouros aparecer. Invista em você, valorize seu potencial, renove seus projetos de vida. E essa renovação vem com um par, né? Sem pressa, deixa acontecer de forma bastante espontânea. E aí vocês vão ter certeza de que é a pessoa certa. Deixa as coisas andarem devagarzinho, tá bom? Gente, essa foi a leitura de hoje da retomada do canal. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, deixem seu comentário, deixem eu saber da história de vocês ali nos comentários. Se quiserem entrar em contato comigo para leituras de tarô, eu faço, tá? E faço também, ofereço uma terapia junto ao tarô. Essa terapia, a pessoa tem 45 minutos de videochamada para conversar comigo. Nós vamos tirando orientações das cartas, não é uma sessão de perguntas direta, é uma sessão para que tu possa te expressar, conversar comigo, apresentar ali teus anseios, tuas dúvidas, e o tarô vem como um norte, certo? Ele vem apenas intervindo como um norte para a tua situação. Tem dado resultados muito positivos, as pessoas estão gostando. Querendo conhecer, meu telefone está aí na descrição do vídeo. Um grande beijo, fiquem em paz e até breve.